Boa tarde! Hoje o que eu quero conversar com vocês, meus cristais de letras, é sobre o sistema da literatura. Nossa, Débora, a literatura é um sistema? Sim, na verdade, esse é uma das formas possíveis de descrever o que é literatura. Tem um post sobre isso no blog, inclusive, se você estiver interessado, vai lá ver. A literatura é, também, um conjunto de obras, um grande conjunto de obras que conversa entre si. Uma obra responde a outra, outra obra cita a outra, então elas vão conversando, vão se respondendo, vão se conectando e aí elas formam uma rede. E é por isso que a literatura pode sim ser descrita como um sistema. E o que, meu cristal literário? Débora Belmiro quer falar sobre esse sistema. Bom, todas essas obras, elas se conversam, elas se comunicam, porque geralmente, não é sempre, elas têm um discurso em comum. O que é, meu bem, um discurso? Bom, a gente tem vivências diferentes. Foi criada de uma forma, num certo lugar, com certas pessoas, interagir com outras certas pessoas, e tudo isso foi gerando em mim uma forma de enxergar o mundo, uma forma de entender o mundo, de lidar com meus problemas, com minhas frustrações, com minhas alegrias, com tudo que acontece na minha vida. Eu tenho uma visão de mundo, uma perspectiva, minha cabeça funciona de um jeito. E a partir deste discurso, eu trago daqui, da minha cabeça, para fora. Eu converso com você, o que eu penso, como que eu enxergo a vida. E por que eu preciso saber, Débora, a sua forma de enxergar a vida? Principalmente porque é assim que a gente cria uma comunidade. Através de você falando, eu entendendo o que você está falando, e eu me identificando com você, com o seu discurso, é que a gente decide se a gente vai ser amigo ou inimigo, ou se a gente vai permanecer indiferente, né, em relação a outra, a gente vai só passar e seguir nossa vida. Quando eu falo pra você, meu cristal, eu gosto de brigadeiro. Você fala, nossa, eu também gosto muito de brigadeiro. Eu acho o máximo. E aí a gente começa a conversar, porque a gente se identifica, entende? E aí eu convido você pra minha casa, pra gente testar uma receita de brigadeiro que eu aprendi com uma vizinha minha, de um dia, muito tempo atrás. E aí você acha muito legal e você diz, nossa, eu tenho uma amiga que também adora brigadeiro, posso levar ela? Eu falo, claro. A gente vai, se encontra, conversa, ri, faz brigadeiro, come brigadeiro. E aí isso acaba virando uma coisa rotineira, semanal. A gente vai e cria uma página sobre brigadeiro. E nessa página a gente alcança muitas pessoas que também gostam muito de brigadeiro. A gente conversa, troca meme, a gente brinca, troca receita. Enfim, a gente se comunica. A gente criou o nosso clubinho do brigadeiro através do quê? Do nosso discurso em comum. E aparece um Zé. O Zé. E aí ele diz, lá no nosso post sobre uma receita. Nossa, por que vocês gostam de brigadeiro? Nada a ver isso, é uma coisa que faz mal. É um doce feio. Por que vocês gostam disso? O que você tá fazendo, Zé? No nosso clubinho do brigadeiro? Se você não gosta, por que você tá aqui? Aí a gente pega e toca o Zé da comunidade. Ele não faz parte do nosso discurso. O discurso dele é diferente do nosso. Ok, até aí tudo bem. Mas o que acontece quando a gente coloca isso numa escala social? Quando discursos dominantes, a ideia dominante de que brigadeiro é um bom doce, acaba se impondo sobre as pessoas que não gostam desse doce, por qualquer motivo. Quando o nosso discurso se impõe sobre o discurso do outro. Se é uma escala muito grande, uma comunidade muito grande, da onde vem a sua comida, da onde vem as suas amizades, da onde vem todo o seu tipo de relacionamento, você não quer ser tocado dali, igual o Zé foi. Então o que você faz? Fica quietinho. Não fica falando sobre o seu discurso. Você não quer ser excluído. Historicamente, o resultado de um discurso dominante que se impõe sobre os outros, claro que num peso, num poder muito maior, o resultado do discurso diferente é o silenciamento. Você não vai falar nada, vai ficar na sua. Às vezes você pode até se convencer de que brigadeiro é um bom doce. Mesmo que você, muito tempo atrás, já tinha pensado que não era. Já não gostava. Mas é porque todo mundo gosta e você não quer ser tocado dali, você fica ali, quietinho. E às vezes até finge que gosta. E o que aconteceu, e ainda acontece, com a literatura de autoria feminina. Não só de autoria, mas de literatura que representa a voz da mulher. Numa posição de destaque, como uma narradora, como uma protagonista.
Isso para não entrar no assunto de perspectivas ainda mais marginalizados. Historicamente, o discurso masculino foi tido como o único referencial de excelência e de verdade. Não porque ele era sempre excelente e verdadeiro, mas porque o discurso masculino era o único socialmente autorizado a ser proferido, a ser discutido. Era o único considerado certo. Era o único discurso legítimo. Então, é o único que ocupou escola, jornal, prêmio, exposição, como se fosse relevante. Não que eles não fossem, mas não são os únicos. Não tem mais nenhuma outra perspectiva relevante, outro discurso relevante. Isso dá pra gente uma visão incompleta do mundo. A gente tem só uma visão de mundo, sendo que a gente tem muitas outras pessoas, diferentes de homens. Essas perspectivas não importam? A gente precisa de uma visão de mundo mais completa. E aqui, voltando a falar das mulheres, tradicionalmente, as mulheres foram consideradas inferiores aos homens intelectual, política e socialmente. As mulheres tiveram e têm ainda a sua capacidade intelectual e sua capacidade em qualquer outra habilidade questionada. Mas será que ela é boa mesmo? Por que você está questionando? Já parou para pensar, às vezes, que você questiona a capacidade de uma pessoa porque ela é mulher? Ou outro grupo marginalizado? E isso é constantemente alimentado porque a gente está constantemente consumindo e batendo na tecla de que aquela literatura escrita lá atrás é a certa, é a excelente, é a verdadeira. Uma literatura que, vamos supor, a do Machado de Assis, foi escrita numa época escravagista. Não que ele fosse uma pessoa escravagista, mas a época que ele vivia era. Então a gente consome coisas dele, de antes dele, e a gente acha que essa é a única coisa certa. Isso não faz sentido nenhum. A gente está em outra sociedade. Por que vocês acham que a nova lista da FUVEST causou tanto escândalo dentro das universidades? Que teve direito até carta por causa desse movimento, assinada por professores da Universidade de São Paulo, onde deviam ter pessoas inteligentes. Por que causou tanto escândalo? Foi preciso quebrar muita barreira para que a literatura de autoria feminina começasse a circular por aí. Por quê? Porque é muita força necessária para se colocar dentro de um sistema que te exclui por tanto tempo. Como é que o Zó vai colocar na comunidade do brigadeiro que brigadeiro faz mal? Ele tá certo. Como é muito brigadeiro faz mal. Mas aí como é que você vai colocar isso dentro de uma comunidade que está construída há tanto tempo em torno de um discurso? É muito difícil. E é por isso que causa tanto escândalo essa lista nova da FUVEST. Por que por tanto tempo a gente pôde ter obras só de autoria masculina e agora que tem livros só de autoria feminina é um escândalo? Essas mulheres não foram competentes? Essas mulheres não foram relevantes para suas épocas? Se não foram, por que elas não podem começar a ser agora? Agora, se você é autor, tá ouvindo eu falar tudo isso, dando essa bronca no sistema da literatura, é bom para você refletir, não é? Quantas obras com representações femininas você tem feito? Quantas obras realmente você foi lá, pesquisou a vivência de uma pessoa para tentar comunicar o discurso dela na sociedade, no sistema literário, que já está bem ultrapassado, inclusive. Se você é escritora, você já tentou reprimir a sua visão de mundo para poder ser mais reconhecida nesse meio? Por que você não usa a força da sua perspectiva para construir uma coisa diferente? Para tentar tornar a visão do sistema literário mais completo, para a gente ter uma visão de mundo mais completa. Isso daí pode resolver guerra, gente. Você entendeu o ponto de vista do outro? Tem muita escritora que escreve apesar da sua posição social, apesar da sua perspectiva como mulher. Não, escreve a partir dela, sabe? Escreve com força mesmo. Sim, eu sou isso. Sim, eu sou mulher pobre. Sim, eu sou mulher rica. E passei por tudo isso. E o que eu senti não é menos relevante. Escreve a partir dessa perspectiva. Todo grande momento numa sociedade é precedido por um grande momento na literatura. Isso que a gente está vivendo agora, o caso da lista de 2026 da FUVEST, onde só tem obras de autoria feminina. Isso é um grande passo na literatura, um grande passo na sociedade. Não existe realidade nova sem uma nova linguagem. E não existe uma linguagem nova sem nova perspectiva. Que a sua seja uma delas, por que não?
Não quero que os próximos sejam tão bronca assim, mas é que eu li um artigo e isso estava realmente na minha cabeça. Então é isso que eu tinha para dizer. Um beijo, até a próxima vez.